Nós vamos ler todo o Salmo 73. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afadigados como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu espírito e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que tenho eu no céu? Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. O tema desta noite é: vale a pena crer? Vale a pena crer. Esse salmo que nós lemos é um salmo de Asaf. Asaf. Quem era Asaf? Lá você não precisa abrir a sua Bíblia. Lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 25, nós encontramos aqui uma informação a respeito de quem era esse Asaf, que escreveu esse salmo, essa poesia, esse poema. E diz então o texto lá de 1 Crônicas, assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos, ou pratos sonoros. A lista dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens
do rei. Asaf, então, era da tribo de Levi, era a tribo encarregada da vida religiosa do povo, do culto. Asaf era um levita, Asaf era um músico, poeta, e era também um profeta. Porque quando ele tocava, quando ele cantava, quando a banda lá dos levitas tocava, ou quando o coral dos levitas cantava, o Asaf também pregava a palavra de Deus. Então, esse era o Asaf, um sujeito próximo da vida espiritual, próximo de Deus, próximo das práticas espirituais. Entretanto, essa posição do Asaf não garantiu, não foi suficiente para que ele não entrasse em crise. Mesmo tendo essa proximidade com as coisas espirituais, músico, profeta, poeta, escritor, cantor, falando sempre das coisas de Deus, mesmo vivendo esse ambiente espiritual, o Asaf entra em crise por alguma razão, que a gente não sabe exatamente qual é. Ele está passando por um momento muito difícil da sua vida. E aqui o Salmo 73, ele relata essa experiência de uma dificuldade tremenda, de uma luta intensa. Mas é muito interessante que quando ele vai, então, relatar essa experiência na sua vida, de um momento da sua vida, ele começa o seu poema, a sua poesia, o seu salmo, com uma ressalva muito importante. Ele diz: de fato, Deus é bom para com Israel. Eu vou compartilhar com vocês aqui algo muito sério da minha vida, mas eu quero dizer assim logo de cara. Deus é bom. Deus é bom. Se você não se lembrar de mais nada que eu disser aqui hoje à noite, lembre-se disso. Do comecinho desse salmo. Deus é bom. Deus é bom. Então, vale a pena crer? Vale a pena acreditar nele? Vale a pena confiar nele? Houve um momento, então, que o Asaf diz o seguinte, versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Eu quase joguei tudo para o ar. Quase joguei tudo fora, porque eu estava numa condição que comecei a avaliar. Não vale a pena crer. Mas ele coloca então um motivo. Qual o motivo? Que o leva a enfrentar, a passar por essa crise e a quase abandonar a sua fé. Por pouco ele diz: não abandonei a minha fé. E o motivo está aqui, versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ele começou a olhar para as pessoas que não tinham uma vida lá muito ética, para as pessoas donas de si, arrogantes e que supervalorizavam o estilo de vida material, supervalorizavam as coisas, a matéria, os bens. E ele diz: pode. Primeiro, ele diz que invejava essas pessoas. Nada éticas, egoístas, avarentas, materialistas, consumistas ao extremo. E ele devia estar, talvez até com seu nome no SPC. Mas ele estava mal. Ele estava mal. E quando uma pessoa está mal, quando a gente está mal, quando a gente não está bem,
a gente começa a olhar para as realidades que nos cercam e a gente começa a amplificar as coisas, tanto para o mal quanto para o bem. E o Asaf, então, nessa situação de crise, ele diz que olhando para essas pessoas, que para ele eram pessoas prósperas, né? Embora arrogantes, prósperas, ele diz, olha, essas pessoas não têm preocupações, não é isso que ele diz no versículo 4? Para eles não há preocupações, são pessoas que não têm preocupações na vida. São pessoas que têm saúde, são pessoas que não têm problema de saúde. Embora eles tenham Unimed, eles nem precisam usar Unimed, porque eles não têm problema de saúde, vai tudo bem na vida deles. Eles não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros, eles não têm problemas. Era a visão do Asaf para esse grupo de pessoas. E ele diz, por isso eles são assim, soberbos, arrogantes, eles acham que controlam completamente as suas vidas. Eles se satisfazem de tudo que querem, satisfazem todas as suas fantasias, do coração deles brotam fantasias, eles não têm limites, todos os seus desejos são satisfeitos. Olha como o Asaf está olhando essas pessoas. Eles zombam dos céus, zombam de Deus, inclusive. Aí o Asaf pensa, né? Aí é demais. Além de serem arrogantes, orgulhosos, prepotentes, materialistas, eles ainda zombam dos céus, eles zombam de Deus. O Altíssimo, por acaso, vai saber de alguma coisa? O Altíssimo, por acaso, pode alguma coisa? E ele diz, versículo 12, eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Será que alguém tem uma vida desse tipo? Não tem problema nenhum. Não tem preocupação nenhuma. Realiza todas as suas fantasias. Será que tem gente que alcançou esse patamar de uma vida absolutamente tranquila, sem preocupações, sem problemas e com tudo que há de bom? É evidente que não. É evidente que não. Os chineses têm um ditado que diz assim: há apenas duas pessoas que nessa vida não têm problemas. Somente duas pessoas. Uma ainda não nasceu e a outra já morreu. Ou seja, não é possível, ninguém escapa. Mas o Asaf, porque estava mal, ele olha então para as outras pessoas e dizem, olha só a vida delas, que vida maravilhosa, que vida tranquila, que vida sem problemas, e só prosperam materialmente, aumentam as suas riquezas e ainda zombam de Deus. E é nessa situação, então, que ele vai dizer, lá no versículo 13, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Foi inútil, é inútil eu crer em Deus e procurar levar uma vida ética, amar a Deus acima de tudo e ao meu próximo como a mim mesmo, porque olha só a pindaíba em que eu estou. Olha só a minha situação. Aquelas pessoas que inclusive zombam de Deus estão prosperando materialmente, e eu aqui, nesse sufoco, levando Deus a sério, querendo ter um compromisso ético, querendo, não é, ser uma pessoa íntegra. Olha só como é que eu estou. E como ele amplifica a situação das outras pessoas, ele também amplifica o seu sofrimento, as suas lutas. Ele diz ali no versículo 14, pois o dia inteiro sou afligido,
e cada manhã sou castigado. Ou seja, o meu sofrimento não tem fim. O meu sofrimento é constante. O meu sofrimento é um sofrimento 24 horas. Eu não tenho sossego. É muito provável que o Asaf estivesse aumentando isso. Ele devia realmente, como eu disse, estar passando por uma situação difícil, mas talvez não fosse a coisa não fosse assim extrema, não é? Meu sofrimento todo dia, cada manhã sou castigado. Ele estava se sentindo castigado por quem? Provavelmente castigado por Deus, talvez. É aquela ideia, né? Muita gente tem de Deus, um Deus que sempre está pronto a castigar, e por isso muita gente se revolta, muita gente fica zangada com Deus, de mal com Deus, porque atribui o seu sofrimento, as suas dores, ao castigo que vem dos céus. Deus está me castigando, porque domingo passado eu não fui à igreja. Só pode ser, porque eu não fiz uma oração antes de dormir, Deus está me castigando. Porque essa semana eu só li um versículo da Bíblia. Deus deve estar me castigando. Essa ideia de um Deus que vive pronto a castigar, né? Está sempre pronto a castigar, é uma ideia que realmente massacra. Mas é uma ideia que não faz jus a quem é Deus. Mas o Asaf estava dizendo isso. Estou sendo castigado toda manhã. E ele vai dizer então que ele não consegue compreender aquela situação. Ele não consegue entender porque aquilo estava acontecendo com ele. Ele está confuso. Ele diz, ele não conseguia raciocinar. Ele diz, eu parecia um animal irracional. Diante de Deus, eu não conseguia concatenar as minhas ideias. Estava absolutamente confuso e perdido. Não sei se você já se encontrou numa situação assim. Confuso, confusa, diante de um problema sério, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber que caminho tomar. Não é? Situações difíceis. Caso ou compro uma bicicleta. Mas realmente há situações onde a gente fica perplexo, sem saber para onde ir. Mas o que acontece então na vida do Asaf? O que acontece? Num belo domingo, o Asaf vai para onde? Ele vai para a igreja. No versículo 17, ele diz, ele está assim confuso, ele não está entendendo nada do que está acontecendo, a razão daquele sofrimento, a razão daquela dor, daquela condição. Ele se acha o pior das pessoas. Deus está me castigando todas as manhãs. E é bom a gente lembrar aqui agora aquele texto do profeta Jeremias, quando ele diz, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam cada manhã. Não é o castigo de Deus que se renova sobre a nossa vida cada manhã, é a misericórdia de Deus que se renova sobre a nossa vida cada manhã. Por isso a gente pode viver, e viver já é um milagre. Mas o Asaf não conseguia enxergar isso. Até que um dia, então, ele vai para a igreja, ele vai para o culto. Olha, como é bom a gente vir ao culto. Como é bom a gente vir para a igreja. Você não vai perder nada em reservar um tempo da sua vida, do seu domingo, no nosso caso aqui é o domingo, ou de manhã, ou à noite, para passar uma hora aqui, uma hora e pouquinho. Você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, com certeza. Mesmo que a mensagem do pastor não seja, né, aquela coisa, mas o Espírito Santo, ele dá uma ajuda, dá uma força, e mesmo assim ele pode abençoar a sua vida. Aí o Asaf diz, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual era o fim deles. Ele entrou no santuário, ele veio para o templo, ele foi para o culto, e aí caiu a ficha.
Eu sou do tempo também da ficha, né? E usava a ficha. Alceu, né? Alceu, Murad também, não adianta olhar para o Alceu, Murad também, do tempo da ficha, né? Seu Hans, né? Do tempo da ficha, né, seu Hans? Caiu a ficha. Ele disse, espera aí, o que eu estou pensando? Os pensamentos começaram a se organizar. Os pensamentos começaram a se organizar, aquela confusão, aquele embaraço começou a clarear. Peraí, o que eu estou pensando? Peraí, as coisas não são assim. Essas pessoas para as quais eu estava olhando não têm uma vida assim tão bonita, tão maravilhosa, perfeita. E eu também não sou um lixo. E eu também não estou lá no fundo do poço. Peraí. Por quê? Porque quem ousa conduzir a sua vida longe de Deus, na verdade, só pode ir de mal a pior. Não tem jeito. Longe de Deus, a vida não vai dar certo. Por mais que o ser humano tente, por mais que o ser humano se esforce, ele precisa de Deus. É o que Jesus diz lá nas bem-aventuranças, quando ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Humilde de espírito aí é aquele que reconhece a sua falência espiritual e que diz para Deus: Deus, entra na minha vida. Deus, eu não posso gerir a minha vida sem ti. Eu te quero, eu preciso de ti, como sempre a gente canta aqui. Então o Asaf se lembrou disso, que uma vida sem Deus é uma vida inconsistente. É uma vida que não tem futuro. Viver sem Deus é andar por lugares escorregadios, como ele diz aqui. É muito ruim. E por outro lado ele vai dizer: eu me lembrei, meu coração se tranquilizou, a minha cabeça começou a funcionar melhor, meus pensamentos foram ordenados, e eu novamente entendi que eu já tenho aquilo que é de mais precioso na vida de um ser humano, Deus. Eu tenho a Ti. Quem mais eu poderia ter de precioso nos céus, senão o Senhor? Quem mais eu poderia ter de mais precioso aqui na terra, senão o Senhor também? A coisa boa da minha vida é estar perto de Ti, meu Deus. E o resto é acessório. É importante, sim, mas é acessório. Porque o fundamento, a base, é espiritual. Porque o Senhor me segura pela mão direita. E não vai me deixar sozinho nunca. E não vai me abandonar nunca. Então, eu estou aqui agora sendo renovado. Voltei para Ti. Meu coração se acalmou. Ele estava amargo, angustiado. O coração dele se acalma. Eu estava confuso. Os pensamentos dele são ordenados. E ele passa a enxergar a vida com realismo. Ninguém pode ter uma vida perfeita sem Deus. E quem já conhece Deus está no caminho. Pode viver uma vida abençoada e realmente próspera, não para viver só para si, mas para proclamar as obras de Deus. Para dizer, onde ele passa, que Deus é bom. Que Deus é bom. Portanto, o Asaf retoma a sua vida e conclui: vale a pena crer. Vale a pena crer. E eu acho que a gente aprende ou recorda nessa noite exatamente isso. Vale a pena crer. E que a nossa vida, onde a gente vive, possa dizer a respeito de Deus, que Deus é bom. Como é que você está?
Como é que está a sua vida, de verdade? Você está bem? Se não, você está com inveja de gente aí gente arrogante, gente egoísta, gente que não está nem aí com Deus e que parece que tem uma vida maravilhosa. Não, não inveje isso. Fique tranquilo, fique tranquila. Você acha que tem poucos bens, que a tua conta bancária não é suficiente? Lembre-se que se você tem Jesus na sua vida, se Deus está presente na sua vida, você já tem o que há de mais precioso na existência humana. Então vá em frente e viva a vida que Deus tem te dado. Com você mesmo, com você mesma, com as pessoas que te amam, com a sua família, com seus amigos de verdade. E seja uma bênção onde você está, onde você vive, por onde você passa. Porque Deus te segura pela sua mão direita. E a gente pode então dizer: vale a pena crer, porque Deus é bom. Amém? Amém.